Olá, sou o Dr. Marcelo Gaspar da Clínica CR Médica e eu quero aproveitar para falar com vocês nessa época de confinamento do Covid sobre algumas dicas de primeiros socorros. Vamos falar hoje sobre queimaduras. O que você pode fazer se você tiver um incidente de uma queimadura em casa para, em alguns casos, não ter que ir imediatamente procurar auxílio médico e poder resolver na sua própria casa. Nós temos 3 graus de queimaduras, primeiro, segundo e terceiro grau. E qual que é a diferença? A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura superficial na pele, ou seja, que deixa só um vermelhidão. A de segundo grau é aquela queimadura que, além do vermelhidão, dói um pouco mais e forma as bolhas. E a de terceiro grau é aquela que vai machucar além da pele, podendo chegar, em alguns casos, até o osso. E muito bem, como é que você vai proceder nessas queimaduras? A de primeiro grau, você tem que fazer o quê? Quando tem aquele vermelhidão e ardor, né? Normalmente de primeiro grau acontece, por exemplo, uma queimadura solar. Você tem que proceder da seguinte forma: lave bem a área com água corrente durante uns 10 a 15 minutos. Jogue bastante água. Primeira coisa, pega a área afetada, jogue bastante água corrente. Depois disso, você deve pegar um pano úmido e colocar em cima da área queimada, né? E trocando esse pano à medida que ele vai secando, com muito cuidado, ok? Deixa em cima da área queimada porque ele deixa aquela área sempre umedecida, normalmente por 24 horas, perfeito? E após isso, você deve utilizar naquela área pomadas hidratantes, que você vai encontrar numa farmácia. Basicamente só isso já resolve a queimadura de primeiro grau. Já na de segundo grau, que é aquela que tem bolhas, nós vamos começar da mesma forma da de primeiro grau. Você vai pegar, jogar água corrente, se você vê aquela área que está vermelha com bolhas na de segundo grau, durante 10 a 15 minutos. Muito importante isso, para que você umedeça bastante e tire o agente agressor da queimadura. E depois disso, você deve pegar, lavar bem com água e sabão neutro, sem estourar as bolhas. Isso é muito importante, não deve perfurar as bolhas de jeito nenhum. Não deve também jogar nenhum produto tipo manteiga ou algum outro produto para tentar aliviar aquele local da queimadura. E terceiro, depois de você lavar com água e sabão, você deve pegar pano limpo ou uma gaze, se você tiver, e umedecido deixar durante 48 horas em cima do local, sempre trocando, deixando sempre bem úmido naquele local, para que possa hidratar bastante aquele local da queimadura. Muito importante, esse pano não deve soltar fiapos, né? E também, se a bolha for muito grande, aí sim você deve procurar ajuda médica. E a de terceiro grau? A de terceiro grau é aquela que ela passou da pele. Então você pode ver o tecido gorduroso embaixo, às vezes você vê nervo, você vê até o osso em alguns casos, né? Na de terceiro grau, essa sim você deve procurar auxílio médico. Mas, antes de procurar auxílio médico, em alguns casos, com certeza você deve chamar um SAMU, né? Se você tiver uma queimadura de terceiro grau. Alguns pacientes chegam até a desmaiar ou até ter uma parada cardíaca, dependendo de for essa queimadura. Então é importante que alguém chame o SAMU, porém você não deve deixar essa vítima sem assistência. Primeira coisa, lavar bastante também o local, durante 10 minutos pelo menos, né? Com água corrente, e pegar um pano limpo e bem úmido e cobrir esse local para evitar o quê? A desidratação. Não pode jogar pó de café, açúcar ou qualquer outro material nesse local da queimadura. Por quê? Porque quando chegar na assistência médica, nós vamos ter que retirar esse material e aí nós vamos lesionar mais aquele local. Outra dica importante: não tente retirar nenhum material que esteja sob essa queimadura. Por exemplo, às vezes a pessoa se queimou e tem tecido em cima desse local. Não tente retirar. Simplesmente lave bastante o local e coloque um pano úmido sobre o local e espere a assistência médica. Essa dica foi legal para você? Se essas dicas foram boas para você, curta e compartilhe com seus amigos. Clínica CR Médica, sempre ao seu lado. Um grande abraço.